Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre transformações lineares. Aqui nessa aula a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos novos e mostrar alguns teoremas e ver a aplicação destes em alguns exemplos. Então, começando aqui com esse primeiro teorema, ele é um teorema muito útil que ele diz o seguinte, ele diz basicamente que, dado uma base e os valores de uma aplicação T nessa dada base, é possível recuperar essa transformação a partir desses valores dela numa base. Então, está aqui o enunciado, se eu tenho aqui uma base de um espaço vetorial V e eu tenho N elementos aqui no espaço vetorial W, que vai ser a imagem, e ela diz o seguinte, esse teorema diz que existe uma única aplicação linear que vai pegar cada um desses elementos da base e levar em cada um desses elementos de W, que é o contradomínio. Então, existe uma única aplicação que faz isso, ou seja, fixado uma base e fixado para cada valor dessa base o valor da aplicação, né? Eu aplico essa aplicação em cada um dos elementos da base. Então, esse teorema diz que existe uma única transformação que faz isso, que leva os elementos dessa base, nesses W1 a Wn que foram fixados previamente. Então, vamos lá, vamos tentar mostrar isso. A primeira coisa é fazer o seguinte, como aqui V é uma base, então eu posso escrever aqui, na verdade esse conjunto é uma base, então eu posso pegar um elemento qualquer, V, de V eu posso escrever como uma combinação linear dos elementos da base, né? Então eu posso escrever como sendo A1, V1 mais AN, VN, né? Eu consigo escrever de forma única esse V como uma combinação linear dos elementos da base. Então, aplicando aqui a transformação linear T, então vai ficar T de V igual aqui. Lembra que a aplicação linear tem essa propriedade de escalares saírem da aplicação, né? E a transformação de uma soma vai ser a soma das transformações. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo A1, T de V1 mais AN, T de Vn. Então, mas aqui eu já sei que o meu T de V1 vai ser exatamente o W1, né? Então, aqui é A1 W1 mais aqui AN Wn. Então, fica assim definida a nossa transformação T. A gente define como sendo essa combinação linear aqui dos A's, em que combinação linear dos Wi's, na verdade, em que os coeficientes são os A's, que vêm as A's são exatamente são as coordenadas do vetor V com relação a essa base V1 a Vn, né? Então, a gente define a transformação T dessa forma. Ela vai pegar cada elemento de VI, né, da base, e vai levar no WI. Isso a gente já pegou dessa forma. E ela está definida aqui para qualquer valor do nosso V, do V grande, né, do conjunto. Então, está bem definida essa expressão. Ela é linear, se a gente tentar verificar aqui, vai concluir que de fato ela é linear. Se eu pegar aqui T de U mais V vai ser igual a T de U mais T de V. E T de lambda U vai ser igual a lambda T de U. É possível mostrar isso aqui. E que o T de zero é zero também, né? Porque zero, as coordenadas de zero é tudo zero, então vai ser zero. Então, a gente encontrou aqui uma transformação linear que satisfaz a condição dada. Então, existe uma tal aplicação. Mas aqui no teorema ele diz que essa aplicação é única. Então, o que é que a gente faz? A gente pega, suponha que existe uma transformação S, tal que S de VI é igual a WI, né? Ou seja, que S satisfaz as condições do teorema,
mas que não seja igual a t. Então, mas observe que se eu pegar um S de V, vai ser exatamente aqui igual a S da combinação linear, né? Aí A1V1 mais ANVN. Aí isso aqui, usando a propriedade que S é linear, fica A1SV1 mais ANSVN. Mas eu sei que SV1 aqui vai ser o W1. E o SVN vai ser o WN. Então, no final, a gente chegou aqui que essa combinação é exatamente a nossa T, né? A T de V, em que aí aqui são as coordenadas do vetor V em relação à base V1 até Vn. Então, a gente conclui aqui que a S tem que ser igual a T de V. A S tem que ser igual a T. Então, existe uma única transformação linear de fato que vai pegar os elementos de uma base e levar em um conjunto prefixado aqui, W1, Wn. Então, é possível encontrar essa transformação fixado uma base e fixado N vetores lá do contradomínio. Então, vamos ver uma aplicação desse teorema aqui. Tem aqui o problema, ele pede o seguinte. Ele pede a transformação linear que vai do R2 em R3, de tal forma que t de 1 e 0 é 2 menos 1, 0, e t de 0, 1 é 0, 0, 1. Observe aqui que a transformação está definida nos elementos de uma base, né? Aqui, ó, 1, 0 e 0, 1 é uma base. Então, o teorema anterior, ele nos disse que só com essa informação, com a transformação definida em dois elementos de todo o conjunto, né, que é o R2, que tem infinitos elementos, só com essas duas informações eu consigo recuperar minha transformação. Então, ver como é importante o conceito de base, né? Só o valor da transformação nesses dois elementos do meu domínio, da função, eu posso recuperar toda a função. Então, como é que eu faço isso? Eu faço da mesma forma que a gente demonstrou o teorema, né? A gente vai pegar um vetor V qualquer, V aqui, ele vai poder ser escrito. V aqui eu pego como sendo x e y, né? Que é um elemento do R2. X e y pode ser escrito como x, aí eu vou escrever as coordenadas dele. Como é a base canônica, então eu posso fazer aqui rapidinho, né? Não preciso nem fazer a resolução do sistema linear. Eu posso calcular aqui direto que as coordenadas aqui vão ser os próprios x e y. Então, o que é que eu faço aqui agora? Eu aplico a t nesse aqui. Então, vai ficar t de v igual a quem? Vou colocar x e y para essa. T de x e y vai ser igual a quem? A t dessa soma. Aí, nesse momento, eu vou usar aqui a propriedade de transformação linear. Então, vou tirar o x aqui, que é uma constante, né? Que é um escalar. T de 1, 0, mais y, t, 0, 1. Mas só que eu já sei quem é t de 1, 0. Foi dada na questão, né? T de 1, 0 é 2 menos 1, 0. E o t de 0, 1 é o 0, 0, 0, 0, 1. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 2x menos x e y. Então, tá aqui nossa aplicação linear. Ela vai pegar um x e y e levar em 2x menos x e y. Então, observem a importância desse resultado, né, que a gente consegue recuperar as transformações lineares só sabendo os valores delas numa base. Então, beleza. Um outro exemplo aqui, eu pego eu quero saber qual é a transformação linear do R2 em R3 novamente, e agora eu dei aqui o t em uma outra base, né, que não é a canônica. Então, para calcular as coordenadas, eu vou ter que fazer alguma continha. Não vai ser diretamente aqui não vai ser direto aqui a resposta, né? Então, vamos lá fazer nossa conta. Então, eu vou pegar x e y aqui, um vetor do R2. Eu quero saber aqui quem vai ser as coordenadas, né? Ou seja, eu vou multiplicar aqui por 1, mais aqui esse outro elemento, multiplicar aqui por 0 e menos 2. Então, aqui, observe como a primeira entrada aqui. Vou fazer diretamente, mas aqui só é resolver um sistema linear, né? E deixar a resposta em função de x e y. Mas aqui, ó, observe que como o primeiro elemento aqui do segundo vetor é 0, e esse primeiro elemento é 1, então só ele que vai contribuir para o valor aqui. Então, tem que multiplicar esse primeiro por x. Então, vai ficar x vezes 1 aqui, mais
o valor que eu coloco aqui vezes 0 tem que ser igual a x. Então, de fato, tem que ser x ali. O segundo elemento aqui que eu tenho que multiplicar, eu tenho que multiplicar alguma coisa com menos 2, somar com x e tem que dar y. Então, tem que ser y menos... na verdade, isso aqui vai ter que ser... Eu quero multiplicar esse, vou chamar de z. Z vezes menos 2, somado lá com x, que é a segunda coordenada do primeiro vetor, tem que ser igual a y. Então, aqui o menos 2z vai ser igual a y menos x. Então, dividir aqui por menos 2, vai ficar aqui x menos y sobre 2. Então, beleza. Então, esse é o valor aí que eu tenho que colocar para quando eu fizer esse produto, resultar aqui no vetor x e y. Então, eu já achei as coordenadas aqui. Agora eu vou aplicar a minha transformação. Vai ficar t, x e y. Aqui já vou fazer as contas direto. Vai ficar x vezes t de 1 mais x menos y sobre 2 vezes t, 0 menos 2. Então, isso aqui é igual. Então, resolvendo aqui, x vezes t de 1, deu... É o 3 menos 2 e... Na verdade, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mais x menos y vezes t de 0, 2 é o 0, 1, 0. Então, fazendo aqui a minha conta, vai ficar 3x na primeira entrada. Na segunda aqui, no segundo vetor é 0. 2x mais x menos y sobre 2, né? Então, fica 2x, que é 4x sobre 2, vai ficar 5x menos y sobre 2. E na última entrada aqui vai ficar x. Então, tá aí nossa aplicação procurada, né? Então, continuando aqui, vamos para definição de imagem e kernel, mas primeiro começamos aqui com imagem. A imagem de uma transformação linear é o mesmo conceito de imagem que a gente aprendeu lá no cálculo, né? A imagem de uma função. A imagem de uma função que a gente aprendeu no ensino médio, na verdade, é fundamental. A gente sempre viu esse conceito de função. A imagem de uma transformação linear vai ser todos os elementos do contradomínio, tais que eles são, que existe um elemento no domínio, de tal forma que quando aplico a função nesse elemento do domínio, vai dar o tal elemento no contradomínio. Então, com símbolos, isso nos diz o seguinte: a imagem vão ser todos os elementos do contradomínio, de tal forma que existe elemento no domínio, que quando eu aplico a função nesse elemento do domínio, dá o elemento dado no contradomínio. Então, os elementos da imagem são os elementos do contradomínio que são trazidos pelo domínio por alguém. Então, W vai estar na imagem, somente se existir um elemento no domínio, de tal forma que quando eu aplico a função nesse elemento do domínio, dá o W. Então, está aí exemplificado por símbolos o que eu acabei de falar. Então, temos aí a imagem. A imagem, ela é um subespaço vetorial, a imagem é um subconjunto do contradomínio, né, que aqui no caso é o W. Mas além disso, além de ser um subconjunto, vai ser de fato um subespaço, e a gente vai verificar aqui. O 0 pertence à imagem. Lembra que para pertencer à imagem, ele tem que ser a imagem de alguém, tem que existir alguém num domínio que leve nele. Mas observe que t de 0 é igual a 0. Então, o 0 ele, foi elevado no 0. Como o 0 é a imagem de alguém, isso quer dizer que 0 pertence à imagem. Imagem de t. Aí agora, se a gente supor que se U e V pertence... Na verdade, eu vou usar outras letras aqui. Se W1 e W2 pertencem aqui à imagem, então isso quer dizer que existe V1, V2, de tal forma que T de V1 é igual a W1 e T de V2 é igual a W2. Eu só apliquei aqui a definição
do que é W1 e W2 está na imagem. Existir V1 e V2, tá o que tais que, quando eu aplico T nesses V1 e V2, dá o W1 e W2. Se eu somar aqui esses dois valores, eu posso colocar tudo dentro do T, né, já que T é linear, então V1 mais V2 igual a W1 mais W2. Mas observe o que aconteceu. W1 mais W2 é a imagem desse vetorzinho aqui, V1 mais V2. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que W1 mais W2 pertence aqui à imagem T. E por fim aqui, isso aqui foi a verificação do item I, né? Agora a verificação do item 2i é a seguinte. Se eu tenho um W pertencente à imagem, isso quer dizer que na verdade eu quero mostrar que lambda vezes W pertence à imagem, né? Mas se W pertence à imagem, então T vai existir um V, tal que o T de V é igual a W, né? A definição de W está na imagem. Mas, se agora eu pego e multiplico aqui essa igualdade por K, então fica K vezes V, ou K vezes TV, desculpa. K vezes TV igual a KW. Então, aqui eu posso colocar o K dentro da minha aplicação, igual a KW. Então, ó, observe que T aplicado nesse vetor deu o KW. Então, isso quer dizer que o KW pertence à imagem de T. Então, está assim verificado que, de fato, a imagem é um subespaço vetorial, né? Já que mostramos que o zero está lá dentro, a soma de elementos de lá que pertence a esse conjunto está lá dentro também, e o produto escalar também está nesse conjunto. Um outro conceito importantíssimo aqui no estudo de transformações lineares é o conceito de kernel. A gente aqui usa essa notação, ker de T, que é o kernel, do inglês chama núcleo, né? Então a gente pode chamar kernel núcleo, que é esse conjunto que agora não é mais um subconjunto da imagem, é um subconjunto do domínio, e é o subconjunto que tem a seguinte característica: são todos os elementos de V que são levados no zero. Então, V vai pertencer ao kernel se somente se o T aplicado nesse V dá zero. Então, é até mais simples de entender aqui o conceito de kernel, né? Apesar de ser novo, mas são todos os elementos que são levados no zero. Também é um subespaço vetorial, e a verificação é simples também. Zero pertence aqui ao kernel de T. Por quê? Porque o T de zero dá zero. Então, ele está sendo levado no zero, pertence ao kernel. Aí a segunda propriedade seja V1 e V2 pertencentes ao kernel. Agora eu quero verificar se a soma está no kernel. Para verificar se está no kernel, eu tenho que aplicar T na soma, né? E no final eu tenho que mostrar que isso aí é igual a zero. Para pertencer ao kernel, tem que satisfazer essa propriedade. Mas aqui, usando a propriedade da transformação linear, vai ficar T de V1 mais T de V2. Mas como V1 e V2 estão no kernel, as imagens deles, as imagens dão zero, né? Então vai ficar 0 mais 0, que dá 0. Então, T de V1 mais V2 deu 0. Então, isso implica que V1 mais V2 está, de fato, também no kernel. E, por fim, aqui, se eu pegar V no kernel, aqui o item 2i, no kernel, eu quero saber se K vezes V está nesse kernel. Então, eu tenho que aplicar T no K vezes V para ver se está. O K eu posso tirar, fica T, K vezes V, K vezes T de V. Então, vai ficar K vezes... T de V é 0 porque V está no kernel, né? Então, fica K vezes 0, que dá 0. Então, T de K vezes V deu 0, e isso implica que K vezes V pertence ao kernel também. Então, daí concluímos que o kernel também é um subespaço vetorial, né? Só que aqui de V e a imagem é subespaço vetorial de W, do contra-domínio. Aqui nessa ilustração está exemplificado o que acontece, né? O que eu acabei de falar como uma figura. Você tem aqui esse quadrado maior, é o V, esse aqui no lado esquerdo, e no lado direito é o W, né? Então tem a aplicação aqui que vai levar T que vai levar V em W. Então, aqui está assinalado o zero.
todos os elementos que... E aqui está o zero de W, né? Está o zero de V e o zero de W. Todos os elementos de V que são levados no zero, então está aqui marcado. Isso aqui, todos esses elementos aqui que são levados no zero lá, observe que a flechinha aqui vai até o zero de W. Eles pertencem ao kernel, então eles são exatamente o kernel. Porque todos eles são levados lá no zero de W. E agora, aí lembra, o kernel está aqui no V, né? O subconjunto do V. E na imagem é o subconjunto do W, que são todos os elementos aqui que são trazidos por algum elemento de V de alguma forma. Pela aplicação, no caso, né? Observe que a imagem é o subconjunto de W, pode ser todo W, e pode não ser, pode ser um subconjunto de junto, né? Então, pode sobrar aqui esse pedaço aqui em W, ou pode ser tudo, né? Então, nesse exemplo sobrou. Mas, enfim, mais à frente a gente vai falar sobre os casos em que sobra ou não sobra, tem nomes específicos para isso. Então, está exemplificado aqui o que acontece, né? O kernel, subconjunto do V, imagem, subconjunto do W. Beleza, então vamos para alguns exemplos aqui. O primeiro deles é o seguinte. Eu tenho a transformação T de R2 em R. Eu quero saber quem é a imagem, quem é o kernel, né? Então, primeiro vamos para o kernel. Lembra que o kernel de T vai ser o seguinte, vai ser todos os elementos x e y, lembra que é subconjunto do domínio, né? X, y e R2, tais que o T do x e y tem que dar zero. Mas isso daqui, a gente pode reescrever x e y. T de x e y é exatamente x mais y, né? X mais y igual a zero. Então, observe que o kernel é exatamente esse conjunto. O conjunto de pontos do plano, tais que x mais y igual a zero. Isso aqui é uma reta, né? Então, aqui, o kernel dessa aplicação é uma reta. E agora, para calcular aqui a imagem, imagem de T, lembra que a imagem são os elementos x pertence agora ao contradomínio, né, que é R, tais que existe y, na verdade eu vou usar outra letra aqui, existe, não vou usar xy porque já usei aqui, existe AB em R2, tais que o T de AB deu esse x, né? Então, beleza. Observe que o T de AB aqui vai ser exatamente A mais B, né? A mais B, então, igual a x. Eu quero saber, dado um x qualquer aqui no meu R, eu posso tomar A como sendo x e B como sendo 0. Então, aqui tem uma solução. Vocês podem encontrar várias soluções. Aqui eu encontrei a mais simples. Então, dado um x aqui nos reais, eu posso pegar A como sendo x e B como sendo 0. Então, T de x e 0 dá x mais 0, que é x, que é a imagem desse valor, né? Então, aqui, deu x. Então, para qualquer valor que eu pego nos reais, eu peguei aqui um x qualquer nos reais, eu consigo encontrar um elemento no domínio, por exemplo, x0, de tal forma que T de x0 deu x. Então, isso quer dizer que a minha imagem são todos os reais, já que eu consigo sempre encontrar alguém no domínio, de tal forma que quando eu aplico a transação desse alguém do domínio, eu encontro qualquer elemento do contradomínio. Então, de fato, são todos reais. Está aqui ilustrado a imagem e o kernel. Primeiro está aqui o kernel, que é a reta y igual a menos x. Lembra que a gente calculou, chegou nessa conclusão. E a imagem todos os reais, né? Então, é toda a reta real aqui. Beleza. Segundo exemplo aqui, tenho essa transformação. Quero calcular a imagem e o kernel. Primeiro a imagem. A imagem,
O nosso argumento aqui vai ser um argumento parecido com o que a gente usou em outras aulas. Eu quero saber a imagem. Geralmente a gente escreve nesse tipo de problema a imagem e o kernel como sendo o conjunto gerado por alguns vetores. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então a imagem nada mais é do que todos os elementos que chegam aqui pela nossa função, né? Então a imagem são os elementos dessa forma. Então são x, 2y e 0. Aqui com x e y reais, né? A imagem nada mais é do que isso. Está aqui dada pela a forma da nossa aplicação. Só que aqui eu posso fazer o quê? Eu posso colocar aqui, separar esses vetores, um vetor para cada incógnita. Então fica x vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0, 2, 0. Então, aqui para x e y, reais. Então, mas esse conjunto aqui, quando eu vou variando aqui o x e o y, é exatamente o espaço gerado por esses dois vetores, né? Então, isso é exatamente o espaço gerado pelos vetores 1, 0, 0, vetor 0, 2, 0. Então, tá aqui explícito quem é a nossa imagem. A nossa imagem é o conjunto gerado pelos vetores aqui 1, 0, 0 e 0, 2, 0. Beleza. Para o núcleo, a gente vai fazer algo semelhante. O núcleo vai ser o seguinte. Kernel de T. Quem é o kernel de T? Por definição, são x, y, z. No R3, tais que, o que acontece? Tais que o T de x, y, z tem que ser igual a 0, né? Então, quem é o T de x, y, z? É o x, 2y e 0. Isso aqui é igual a 0, né? Que é 0, 0, 0. Beleza. Mas olha o que acontece. O que acontece é o seguinte. Igualando aqui essas duas primeiras entradas, o nosso x tem que ser 0. Então, já vou colocar aqui. No nosso kernel, a primeira entrada tem que ser necessariamente 0. A segunda entrada, eu tenho 2y igual a 0. Então, tem que ser exatamente 0 também. A terceira entrada, 0 igual a 0. Então, o nosso z pode ser qualquer coisa, porque ele não vai entrar na jogada. Então, nesse caso, quando ele não entra na jogada, eu coloco o z aqui. Então, isso aqui, esse z pode ser qualquer. Então, z pertence aos reais. Então, agora a gente consegue colocar esse z em evidência, né? Então, z001 com z pertencente aqui aos reais. Então, aqui, esse espaço vai ser exatamente o espaço gerado pelo vetor 0, 0, 1. Então, temos aqui que o kernel vai ser exatamente o espaço gerado pelo vetor 0, 0, 1. Uma curiosidade nesse exemplo é o seguinte. Observe que a dimensão da imagem vai ser 2. A gente pode mostrar que esses dois vetores são LI. Então, a dimensão vai ser 2. E a dimensão do kernel é 1. Então, somando a dimensão da imagem com a dimensão do kernel, deu a dimensão do nosso domínio. A gente pode achar que isso aqui é uma coincidência, mas não é. Mais à frente a gente vai ver que, de fato, isso é sempre verdade. Quando a gente soma a dimensão do kernel com a dimensão da imagem, vai dar exatamente a dimensão do domínio. Então, esse é um resultado interessantíssimo aqui da álgebra linear, que é chamado teorema da núcleo-imagem. Então, vamos lá continuar. Antes de chegar nesse teorema, eu vou falar aqui do que é ser uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Primeiro, vamos para a injetora. Uma função ela vai ser injetora quando acontece a seguinte coisa. Se eu tenho duas imagens aqui iguais, T de U igual a T de V, então necessariamente U tem que ser igual a V, certo? Então, não pode ter valores diferentes no domínio. Isso aqui é equivalente ao seguinte. Se eu tenho... Aqui é diferente. Se eu tenho U diferente de V, então T de U é diferente de T de V. Ou seja, uma transformação ela é injetora se eu pegar dois valores diferentes no domínio, quando aplicar a T, os dois valores lá na imagem tem que ser diferentes também. Isso é ser injetora. Não pode ter igualdade aí. Então, está exemplificado aqui nesse diagrama. Se eu tenho aqui U e V, dois vetores distintos, né, do V. Então, quando eu aplico T de U e T de V, vão ser dois vetores aqui distintos da imagem, né, do contorno do domínio, na verdade, que é o W.
Então, beleza. Continuando aqui. Agora com a definição de C subjetura. C subjetura é aquele caso em que... Lembra que a imagem é um subconjunto do contradomínio, né? Do W. Mas é um subconjunto que pode ser todo o conjunto ou pode ser só um pedaço. Quando for todo o conjunto, a gente diz que essa aplicação ela é subjetura. Ou seja, quando o T aplicado nos elementos do V dá todo o W. Então, todo mundo que está no contradomínio ele é contemplado com alguém lá do domínio. Quando eu aplico a aplicação nesse elemento do domínio, vai dar elemento do contradomínio. E a gente pode varrer, na verdade, todos os elementos do contradomínio, varrendo os elementos do domínio. Então, está aqui exemplificado, aqui diz o seguinte, que quando eu pego aqui um elemento do domínio e aplico a T, vai ter o elemento aqui no contradomínio, e para qualquer valor do contradomínio que eu pego aqui, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, sei lá, W, vai existir um elemento aqui V1, de tal forma que esse V1 vai no W. Então, para qualquer valor no contradomínio, eu consigo um elemento no domínio que vai nele. Então, é isso que é ser subjetivo. Não sobra espaço no contradomínio. Continuando. Aí temos aqui esse exemplo. E... ok. Vamos ver se essa aplicação ela é injetiva ou subjetiva, ou se não é. E se uma aplicação ela for injetiva e subjetiva ao mesmo tempo, ela é objetiva, tá? Beleza. Temos o seguinte. Para mostrar primeiro se ela é injetiva, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar t de x igual a t de y e vai fazer alguma conta e chegar que x igual a y. Ver se isso aqui é verdade, né? Então, quem é t de x? É x e 0. Quem é t de y? Y e 0. Então, fazendo essa igualdade aqui, o x tem que ser igual a y. Então, observe, a gente saiu de t de x igual a t de y e chegou em x igual a y. Quando isso aqui acontece, isso quer dizer que a t é injetiva. Para ser subjetiva, a imagem tem que ser todo o contradomínio, né? Mas observe que o contradomínio é todo R2. E a imagem, a gente pode até calcular aqui, a imagem são os elementos da forma x e 0, né? Mas aqui a gente pode colocar o x em evidência e lembrar lá com a mesma conta que aqui a imagem igual, são os elementos dessa forma. Coloco o x em evidência, então vai ser espaço gerado por um 0. Então, observe que a imagem de T tem dimensão 1. Dimensão 1. E aqui o contradomínio tem dimensão 2. Então, a imagem necessariamente é diferente. É diferente do contradomínio. Então, isso implica, quando a imagem é diferente do contradomínio, não é subjetiva. Então, tá aí, uma aplicação que ela é injetiva, mas não é subjetiva. Existem aplicações que não são injetivas e são subjetivas, enfim, tem todas as possibilidades possíveis aí. Beleza. Temos aqui esse teorema que ele diz o seguinte: se eu tenho uma aplicação linear uma aplicação linear, o núcleo dela vai ser o vetor nulo, somente se ela é uma aplicação injetiva. Então, tem aí conceitos diferentes, né? Eu tenho o conceito de kernel e o conceito de função injetora, nesse caso a transformação linear. E elas se unem aqui nesse teorema e diz o seguinte: elas são equivalentes. Se eu tenho no kernel sendo 0, então a transformação é injetiva. Se eu tenho uma transformação injetiva, então o kernel é 0. Então, tem uma relação estrita aí entre o kernel ser 0 e a transformação ser injetora. Beleza. Primeiro, a gente vai supor aqui que... para verificar esse resultado, né? Primeiro, a gente vai supor que o kernel é o elemento nulo aqui e vai mostrar que ela é injetiva, né? Lembra que para mostrar que é injetiva, a gente faz o seguinte. A gente vai sair daqui t de x igual a t de y. E no final, a gente vai tentar mostrar que é x igual a y, né? Então, beleza. Vamos lá, vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Fica menos t de y igual a 0. Então, colocando todo mundo dentro da transformação, né? Já que é linear.
Então fica t de x menos y igual a zero. Então observe que como o x menos y, o t aplicado nele deu zero, isso implica o quê? Que o x menos y pertence ao kernel. Kernel de t. Mas a gente sabe, por hipótese, que o kernel de t é só o zero, né? Então x menos y, por pertencer ao kernel e o kernel só ter o zero lá dentro, então tem que ser exatamente o zero. Então passando y para lá, fica x igual a y. Então observe que a gente saiu daqui, chegou aqui, então quer dizer que a transformação é injetiva. Que era o que a gente queria mostrar, né? A segunda parte, que é a volta aqui, a gente vai supor que t é injetiva e vai mostrar aqui que o kernel é zero, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um V pertencente ao kernel. A gente vai tentar mostrar que esse V tem que ser zero. Então, o kernel vai pertencer somente o zero, né? Então, beleza. Se o V pertence ao kernel, então V, T de V, é igual a zero, né? Por definição. Mas o zero, então, esse aqui, T de V, igual a zero é igual a T de zero, né? Então, eu tenho T de V igual a T de zero. Se a transformação T é injetiva, então quer dizer que as entradas aqui têm que ser iguais. Então, V tem que ser igual a zero. Então, isso implica que o kernel de T é somente aqui o número zero, né? Que a gente pegou um V qualquer no kernel e mostrou que ele é zero. Então, lá só tem zero dentro do kernel. E assim fica mostrado aqui o nosso teorema. E agora chegamos naquele teorema que eu falei inicialmente. Teorema importante aqui da álgebra linear, que é o teorema do núcleo imagem. Ele diz isso, ele diz que a soma da dimensão do kernel com a dimensão da imagem dá exatamente a dimensão do nosso domínio. Então, beleza. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pega aqui uma base para o nosso kernel, seja aqui, sei lá, V1, V2 até Vn. Isso aqui é base de kernel, do kernel de T. Mas lembra que o kernel é um subconjunto de V. Então, das aulas anteriores, a gente sabe que a gente pode preencher essa base até chegar a uma base do nosso conjunto maior, que é o V. Então, eu posso preencher aqui esses Vs. Posso preencher, por exemplo, com alguns Ws, W1 até Wm. De forma que isso daqui fica uma base de V, né? O teorema de completamento de base aqui. A gente completa um conjunto ali até chegar numa base do V. Beleza. Então, o que a gente vai mostrar aqui, a gente vai mostrar que se a gente pegar o T aplicado nesses elementos da base, lembra que para definir a transformação T, a gente só precisa aplicar nos elementos da base, né? Quando a gente aplica aqui o T de VI, dá zero, né? Então, todos esses elementos, quando a gente aplica T, vai para o zero. Então, os importantes aqui, no nosso caso, são os Ws, né? Quando a gente aplica T, W1, TT, WM, isso aqui, eu quero mostrar que isso aqui é base da imagem de T. Vou botar aqui uma interrogação, porque eu não sei ainda, mas a gente vai tentar mostrar isso. Então, eu tenho que mostrar aqui. Vou chamar aqui até de beta. Beta é LI. E eu tenho que mostrar que beta gera, né? Que beta gera, ou seja, que o conjunto gerado aqui por beta vai ser igual a exatamente a imagem, né? Ou seja, quero mostrar que é uma base, então tem que se gerar, ou seja, o conjunto gerado tem que ser igual a todo e tem que ser LI. Beleza. Então, primeiro vamos mostrar aqui que esse conjunto gera. Vou botar aqui gera. Beleza, então eu vou pegar um elemento, para gerar eu vou ter que pegar um elemento qualquer. Chamado W. Na imagem. Certo? Então, como ele está aqui na imagem, por definição de imagem, existe U aqui pertencente a V, tal que T de U
é igual a W. Beleza. Mas esse U, como está em V, ele é uma combinação linear de uma base de V, né? Mas lembra que a base de V são os VIs e os WI. Então, aqui é A1, V1 mais ANVN mais B1, W1 mais BM, WM. Então, isso aqui é só definição lá, porque esses VIs e WIs são a base de V. Então, aplicando T aqui nisso tudo, vai ficar TU igual a A1TV1, né? Já estou usando as propriedades aqui da transformação linear. ANTVN mais B1TW1 mais BMTWM. Observe que tudo isso aqui vai dar zero, porque o T de VI é zero, né? E vai ficar só o seguinte, T de U igual a... T de U igual a B1 TW1 mais mais BM TWM. Mas lembra que esse T de U é exatamente o nosso W, que é o cara que a gente pegou na imagem. Então, o cara da imagem é uma combinação linear dos TWI. Então, isso quer dizer que, de fato, os TWI gera, né? Que eu peguei qualquer elemento da imagem e consegui escrever como uma combinação linear desses elementos. Então, é a definição de gerar. Agora, falta mostrar que eles são LI, né? Então, eu quero mostrar aqui que os elementos TWI são LI. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma combinação linear, A1, TW1, mais AN, AM, né? São M, TWM, vou igualar a zero. Primeira coisa que a gente faz. Aí, usando a propriedade aqui da transformação linear, a gente pode colocar tudo para dentro aqui, né? Já que é linear. A1W1, AMWM, igual a zero. Então, T disso tudo aqui deu zero. Então, quer dizer que A1W1 mais AMWM pertence ao kernel. Mas lembra que o kernel é gerado pelos VIs. Então, isso quer dizer que A1W1 até AMWM é uma combinação linear dos VIs, né? Eu vou chamar aqui B1, V1 mais BN, VN. Passando todo mundo para o primeiro membro, aqui vai ficar 1W1, ANWN, B1, V1, BN, VN igual a zero. Mas lembra que os WI e VI são a base de V, então eles são LI. Então, como eu tenho uma combinação linear aqui de elementos LI, isso quer dizer que todos os AIs e todos os BIs são zero. Em particular aqui, os AIs são zero. Então, como aqui os AIs são zero, então voltando aqui para essa igualdade, eu tenho uma combinação linear dos TWI e mostrei que os coeficientes todos são zero. Então, quer dizer que os TWI são LI, né? Então, se eles são LI e eles geram, e são a base, então voltando aqui para o início, a dimensão do kernel aqui vai ser exatamente N, né? Que é a base aqui do kernel, tá? Aqui tem N vetores. E eu sei que esse beta, que são M vetores aqui, W1 até Wn, é base da imagem, né? A gente acabou de mostrar. Isso aqui, a dimensão é M. E a dimensão de V é uma dimensão de uma base de V, mas a dimensão da base de V é os VIs e os WI. Então, é M mais N. Então, de fato, a dimensão do kernel mais a dimensão da imagem dá a dimensão do nosso domínio. Então, tá aí mostrado o teorema do núcleo de imagem. Um corolário aqui desse teorema é o seguinte. Se a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, então T é injetora se somente se T é sobrejetora. Então, beleza, vamos lá. A demonstração desse resultado a gente vai usar também do núcleo de imagem. A gente já sabe que a dimensão de V é igual à dimensão do kernel de T mais a dimensão da imagem de T, né? A gente vai usar esse resultado.
na ida aqui, se ela é injetora, lembra, se é injetora, isso implica que o kernel de t é igual ao zero, né? Então, a dimensão, esse número aqui, a dimensão vai ser zero, certo? Então, quer dizer que a dimensão de V é a dimensão da imagem, mas a dimensão de V é igual à dimensão de W, né? Ele deu na questão. Então, como a dimensão de V e a dimensão da imagem são iguais, isso quer dizer que o W é a própria imagem. Então, quer dizer que é sobrejetora, né? Que a imagem deu todo o contradomínio. Na volta aqui, a volta é a seguinte: se T é sobrejetora, T é sobrejetora, então, isso aqui da nossa igualdade do teorema da nucleoimagem, a gente vai concluir que o kernel de T tem que ser o zero, somente o zero. E porque se a dimensão da imagem é tudo, né? Então o kernel só sobe o zero, né? Porque é igual a dimensão de V. Então, o kernel sendo zero, a gente já viu que isso aqui quer dizer que a T é injetiva. A gente já mostrou esse resultado anteriormente. Então tá aí verificado o nosso primeiro corolário. O segundo corolário é o seguinte. Eu tenho aqui uma aplicação linear que ela é injetora. E eu tenho que a dimensão da núcleo ou do domínio é igual à dimensão do condomínio. Então, esse teorema diz que esse T leva base em base. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte. Se eu pegar aqui uma V1 até Vn base de V, certo? E eu tenho aqui T de V1, T de Vn é subconjunto aqui da imagem de T, né? Mas olha, eu tenho que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Beleza. Eu tenho que a dimensão de V é igual à dimensão de W, eu tenho que ela é injetiva. Então, como é injetiva, o kernel de T vai ser só o zero. Beleza, eu tenho que o kernel é somente o zero. Então, pelo teorema do nucleoimagem, isso quer dizer que a minha imagem é exatamente igual a todo o subespaço, a todo o contradomínio. Então, já tenho isso daí, certo? E a gente pode mostrar também, a conta parecida que a gente já fez, que esses TVI são LI, né? Se a gente pegar aqui A1, TV1 mais a NTVN igual a zero, coloca todo mundo aqui para dentro, fica 1V1 mais a NVN igual a zero. Então, esse A1V1 até a NVN pertence aqui ao kernel, mas o kernel é só o zero, então essa soma aí, A1V1 até a NVN, deu zero. Então isso quer dizer que os AI são zero, né? Já que V1 até Vn são LI, já que são elementos de uma base. Então, beleza. O TV1 até TVN são LI, então eu tenho N elementos aí, subconjunto de um conjunto que tem dimensão N também, né? W tem a mesma dimensão de V. Então, eles são LI e uma base tem N elementos, então eles são a base. Então, eu tenho essa base aí. Então, todos os elementos aqui, esse conjunto aqui forma uma base. Então, observe que se eu tenho uma base de V, aplico aqui todos os T em cada um desses V, eu tenho uma base de W. Nessas condições, né? Quando a aplicação for injetiva e a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. Beleza. Então, continuando aqui. Aqui é só recapitulando. Quando ela for injetiva e subjetiva, ela é chamada de bijetiva. Nesse caso, a gente chama ela também de isomorfismo. Certo? E quando existe um isomorfismo entre dois espaços, então esses espaços eles são chamados isomorfos, né? Beleza. Quando a gente tem um isomorfismo, é possível encontrar aqui
uma inversa, né? Quando existe uma objeção, sempre existe uma inversa. Então, essa inversa também é uma aplicação linear, é possível mostrar que é uma aplicação linear. E é também um isomorfismo, é bijetivo e é linear. Beleza. Como um exemplo aqui, é um exemplo prático para a gente calcular aqui a inversa de uma transformação linear, temos esse exemplo. Então, beleza. Eu quero mostrar que T é um isomorfismo, então tem que mostrar que é injetivo e sobrejetivo. E eu quero também calcular a inversa. Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o kernel. Então, o kernel aqui são os elementos x menos 2y. Esses são os elementos da forma t de v igual a zero, né? Eu quero calcular esse v. Então, t de v vai ser x menos 2y, z e x mais y, né? Que é a nossa imagem. Igualado aqui a zero. Que, claro, aqui é o zero do R3, é 0, 0, 0. Então, vai ficar aqui diretamente resolvendo aqui nosso sistema. A gente vai ver que vocês podem resolver depois esse sistema, né? Vai ser x menos 2y igual a 0, z igual a 0, x mais y igual a 0. Resolvendo esse sistema, a gente vai encontrar que x igual a y, que é igual a z, que é igual a 0. Então, o kernel de T é formado somente pelo zero. Pelo teorema do núcleo imagem, a dimensão aqui da imagem tem que ser igual à dimensão do domínio, que é 3. Então, a dimensão do domínio é 3. Mas observe que a dimensão da imagem deu igual à dimensão do contradomínio. Então, isso quer dizer que T é sobrejetora. Porque o contradomínio deu igual à imagem. Então, beleza, eu tenho uma aplicação que ela é injetora e sobrejetora. E isso aqui vai implicar que é injetora, né? Lembra que a injetora é somente se o kernel é zero. Então, a injetora e a sobrejetora, isso implica que é isomorfismo. Então, é um isomorfismo. Se é isomorfismo aqui... Se é um isomorfismo, então... a gente pode calcular a inversa. E um truque fácil aqui para calcular a inversa é fazer o seguinte. A gente vai calcular T aqui numa base canônica. Na base canônica 1, 0, 0... 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Calculando aqui T de 1, 0, 0, a gente vai encontrar 1, 0, 1. Só substituir aqui os valores, né? X menos 2y, z, x mais... Então vai ficar 1, 0, 1. Aqui vai ficar... O segundo vetor vai ficar menos 2, 0, 1. E o terceiro vetor, 0, 1, 0. Por definição de aplicação inversa, isso quer dizer que o t a menos 1 de 1, 0, 1 vai ser 1, 0, 0. O t a menos 1 de menos 2, 0, 1 vai ser o 0, 1, 0. E o t a menos 1 do 0, 1, 0 vai ser o 0, 0, 1. Mas observe, a gente tem uma transformação aqui que ela está definida numa base. Esses elementos aqui, eles são uma base. Esses três elementos são uma base, então é possível recuperar a transformação a partir daí. Basta calcular aqui as coordenadas, né, desses vetores que estão aqui desse lado com relação à base do lado esquerdo. Então, isso aqui vocês vão fazer depois, mas a gente teria que fazer o seguinte, né, x, y, z... Eu quero saber quem são as coordenadas em relação à base aqui. 1, 0, 1, mais b vezes menos 2, 0, 1, c vezes aqui, 0, 1, 0. Eu quero saber quem são esses A, B e C. Então, depois vocês acham aqui que o A vai ser exatamente o x mais 2z sobre 3. O B vai ser o z menos x sobre 3. E o C vai ser y.
Então, aplicando aqui a t a menos 1 em tudo isso, vai ficar t a menos 1, x, y, z. Colocando aqui as constantes para fora, vai ficar x mais 2z sobre 3 vezes o t a menos 1 de 1, 0, 1, aqui mais z menos x sobre 3, t a menos 1 de menos 1, 0, 1, mais o y vezes t a menos 1, 0, 1, 0. Então, só que esses t a menos 1 desses três vetores a gente já sabe, né? Que é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, vamos colocar aqui, substituir, vai ficar x mais 2z sobre 3, z menos x sobre 3 e y. Tá. Então, tá aí a nossa transformação inversa. Foi possível calcular a partir da nossa transformação inicial, porque mostramos que é um isomorfismo. Então, aqui finalizamos essa aula.